abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós começamos a falar aqui na terça-feira passada, estamos falando sobre o reino de Deus e a igreja. Então nós falamos sobre essa distinção, essa definição que Jesus dá aqui sobre igreja. Falamos em primeiro lugar que a igreja é uma composição divina, é uma ideia de Deus, criada por Deus, por Jesus, mas composta por seres humanos. Em segundo lugar, nós falamos que a base da igreja é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em terceiro lugar, nós falamos que o lugar da igreja é qualquer lugar aonde precisa a palavra de Deus ser manifestada. Nesse caso aqui, Jesus mostra ali na região da cidade de Cesareia de Filipe, que era uma região muito pagã, inclusive o nome da cidade, Cesareia, porque era uma homenagem a César, né? E aí, ali nesse lugar complicado, Jesus começa a falar sobre a igreja, implanta a igreja ali naqueles termos. Então imagine que o lugar da igreja, e Jesus disse às vezes, até as portas do inferno podem se aproximar da igreja, né? Então a igreja vai avançando. Onde é o lugar da igreja? Pode ser até próximo das portas do inferno, não tem problema nenhum, desde que Cristo esteja com a igreja do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós falamos que a missão da igreja é uma missão dupla, é uma missão de reconciliação e de ruptura. O que ela diz? Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Então a igreja ajunta, mas também ela desliga, ela rompe com padrões, com coisas petrificadas, com costumes que não levam a engrandecer o reino de Deus. Ela rompe com determinadas coisas que não engrandecem a Deus e ao mesmo tempo ela reconcilia pessoas. Em quinto lugar, nós falamos que o caminho da igreja é nos passos de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Qual é o caminho da igreja? É o caminho de Jesus. A igreja segue o caminho de Jesus. E aqui nós falamos bastante que o caminho de Jesus foi um caminho de trilha de perseguição, de crucificação, de morte e de ressurreição. Então o discípulo não espere que o caminho que ele vai trilhar seja um caminho mais leve do que esse que Jesus trilhou, né? Então, em último lugar, nós falamos o futuro da igreja, que é a glorificação. A igreja será glorificada em Cristo Jesus, versículo 27, que nós acabamos de ler aqui, fala que Deus dará a cada um conforme as suas obras. Hoje nós vamos falar aqui qual é a relação da igreja entre o reino e o mundo. A igreja deve ser parte desse mundo, mas que não vive mais fazendo parte desse sistema maligno. A igreja é uma parte do mundo que não faz mais parte do sistema mundano, desse sistema de mentira, de injustiça. Então, a igreja deve ser aquela que vive o reino, que prega o reino, que celebra o reino, mesmo que ela não compreenda todas as dimensões do reino, mas ela prega e celebra esse reino. Então, a igreja é um instrumento autoconsciente, ela tem consciência do reino de Deus. Por que ela é autoconsciente? Porque ela sabe que ela é um instrumento desse reino. O reino de Deus se expande também através da igreja, e a igreja sabe disso. Então a igreja é o quê? Ela é um instrumento que tem consciência de que faz parte desse reino. Então Deus tem muitos instrumentos no seu reino. No reino de Deus ele é muito amplo, né? Mas muitos desses agentes que são partes desse reino de Deus nem sabem que são. A igreja sabe, mas muitos desses agentes não sabem, não se compreende como agentes do reino de Deus. Mas a igreja sabe. A igreja sabe que ela é do reino, ela assume esta responsabilidade como agente do reino, como a proposta que articula a mensagem do reino de Deus ao mundo, que transmite as boas novas a toda a criatura. A igreja se entende como isso. Então, a igreja ela articula essa mensagem da salvação. A mensagem da salvação é transmitida através da igreja. O reino de Deus ele é amplo, ele tem muitas outras vertentes, mas a igreja foi confiada a ela esta articulação da mensagem da salvação. Então a igreja não é o reino, ela é do reino. Amém, meus irmãos? Até aqui deu para entender? Então, a igreja é do reino. A igreja não é o reino em si, ela faz parte do reino. Ela é um instrumento, ela é sinal do reino. Ela é instrumento do reino.
ela deve assumir o compromisso de dar maior visibilidade possível ao reino de Deus nesse mundo. Então a igreja é um dos principais instrumentos que Deus tem para mostrar o seu reino. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai entrar aqui em alguns assuntos que existem alguns perigos que a igreja não pode jamais se confundir. Quais são os perigos de não distinguir o reino de mundo e de igreja? Existem alguns perigos quando a gente não consegue distinguir essas coisas. Então, em primeiro lugar, o primeiro perigo que acontece é o da igreja se identificar como se ela fosse o reino. Isso é um perigo muito grande, porque quando a pessoa pensa que a igreja e o reino são a mesma coisa, é quando as pessoas pensam que Deus não tem nenhuma outra realidade maior para se preocupar a não ser a igreja. A igreja é parte do reino, mas não é tudo que interessa a Deus. Deus não se preocupa só com a igreja, Deus se preocupa com tudo, com todas as coisas, entende? Então, a igreja não é o sonho único de Deus. A igreja é parte desse reino, a igreja não é o reino em si, mas ela é parte, ela é instrumento poderoso de Deus na disseminação desse reino na face da terra. Então, às vezes as pessoas erroneamente pensam que a igreja é o reino. Não, a igreja é parte desse reino, né? Deus fora da igreja tem muitas outras coisas que ele faz, viu? Uma grande maioria de crentes pensa assim e acabam misturando as noções de reino e de igreja. E quando eu tenho essa visão que confunde igreja com reino, o que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, isso faz surgir uma igreja ausente da vida. Quando eu tenho essa missão, essa visão de que a igreja é o reino, a igreja fica como se fosse uma coisa esotérica, separada. Se a igreja passa a crer que Deus só se interessa por ela, ela se torna um grupo de gente alienado da vida. Ora, se Deus só se interessa comigo, pouco me importa a natureza, pouco me importa as outras pessoas, pouco me importa os que não são escolhidos, eu já sou. Não é isso que muitas vezes paira na cabeça de muitas pessoas aí? Então, a igreja não pode pensar assim, senão ela se torna um grupo alienado, um grupo de pessoas separado, que se afastou da vida, que virou um gueto onde não há espaço para nenhuma outra preocupação ou nenhum outro tema que não seja ela mesma. A igreja é importante, extremamente importante, mas existem outras importâncias para Deus também. A única preocupação de Deus não é só a igreja. Isso faz com que a espiritualidade da igreja ela seja totalmente vertical. Somente com Deus. E perde toda a visão em relação à história. A igreja precisa participar da história. A igreja precisa participar da sociedade. A igreja precisa participar da política também. Mas com equilíbrio. Com conteúdo, com coisas que agreguem. E não fazendo parte do sistema terrível, perverso e imundo que às vezes é. Então a igreja, que ela não se interessa por nada mais que tenha a ver com todo o reino, porque ela pensa que ela, a igreja, é tudo que Deus tem para se preocupar e se interessar. Então, nós vamos eliminar esse pensamento. Pense numa coisa, a igreja é alvo da misericórdia, da graça, projeto de Deus, Deus morreu por nós, e ele edificou a sua igreja sobre ele, mas o reino de Deus é amplo, existem muitas outras coisas que envolvem o reino de Deus, e João no Apocalipse, ele disse que ele viu todas as criaturas, e escute isso, todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, todas reconciliadas com Cristo, e rendendo glórias ao nome do Senhor Jesus. Como é que eu vou reduzir o reino de Deus apenas à igreja? Impossível! Se Deus reconciliará com ele todas as coisas, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O reino de Deus é amplo, a igreja faz parte desse reino. Glória a Deus que nós fazemos parte desse reino. Como o quê? Como aqueles que enfrentam a mentira, como aqueles que enfrentam a maledicência, como aqueles que enfrentam a maldade, como aqueles que sinalizam que existe um caminho que pode conduzir a pessoa a Cristo Jesus. Então essa visão do reino, não é?
que reduz o reino ao tamanho da igreja, é uma visão que interessa muito a gente religioso. Quer ver os sintomas, por exemplo, de uma igreja que pensa que ela é o reino? Às vezes, a gente perde muito tempo com muitas coisas que não precisaria perder. É necessário? É necessário. Mas aí, por exemplo, a gente faz o quê? A gente perde tempo com atas, com organizações. Por exemplo, eu tive que chegar hoje aqui às 18 horas. Por quê? O pessoal que está cuidando aqui da questão do AVCB, do Corpo de Bombeiro, teve várias restrições que a gente precisa se enquadrar. Eu já estou pensando que já ia receber lá o negócio assinado, tem muita outra coisa, agora foi que pegou, meu irmão. Agora que está difícil. Né? E aí a gente perde tempo com isso, com essas coisas, né? Com atas, com papéis, com reuniões e mais reuniões, acerto de contas, carimbo, burocracia interna. Aí depois de tudo isso a gente dá as mãos, ora e diz: Senhor, eu te agradeço porque nós estamos tratando dos assuntos do teu reino. Mas não eram os assuntos do reino, eram os assuntos da igreja. Entende? E às vezes a gente perde tempo com assuntos que é burocracia e a gente acha que é do reino. Os assuntos do reino têm a ver com a chamada de Deus para que a igreja faça parte desta movimentação. O reino de Deus é como o fermento. Não lembra que é introduzido na massa, e quando você mistura a massa inteira, ela leveda, a massa inteira cresce, a estrutura, há sabor, há leveza. Então, quem vê o reino de Deus como isso, ele perdeu a identidade como igreja, não sabe a função da igreja nesse mundo, perdeu a referência de qual é a missão dela neste mundo que se chama reino de Deus. Porque não tratou do que está acontecendo no mundo, não falou sobre os grandes conflitos da história, nem dos desafios da nossa era, nem sobre os assuntos relevantes da nossa era. Aliás, eu quero tratar nesse mês, nesse resto de ano, eu quero tratar de todos os assuntos relevantes à sociedade que estão sendo propostas para nós. Agora, em setembro, nós vamos ter aqui uma palestra sobre depressão, suicídio. Isso faz parte. A igreja precisa fazer parte disso. Não adianta eu ficar aqui dizendo: vamos só orar, irmãos, o nosso negócio é só vertical. Não. Ainda que eu esteja bem e nunca tenha passado por uma depressão, ou nunca tenha pensado em colocar uma corda no pescoço, mas tem o irmão do outro lado que precisa da minha ajuda. Então a igreja precisa fazer parte. Depois tem o Outubro Rosa, não é? Vamos falar sobre isso também. Depois tem o Novembro Azul, não é? Vamos falar sobre ele também. Por quê? A igreja precisa fazer parte desse todo. Isso faz parte do reino de Deus. Essas preocupações, essas intenções, essas coisas, não são apenas coisas que a sociedade inventa, são preocupações. Você tem ideia de, nessa igreja, quantas pessoas já pensaram em se matar? Talvez você diga: pastor, isso não acontece. Você está de brincadeira. Acontece em todos os lugares, nas melhores famílias. Entendeu? Então, a igreja, ela precisa tratar dos desafios da nossa era, dos assuntos relevantes da nossa era, precisa participar ativamente, e parar de ficar se trancando dentro dos quartos e achando que o nosso negócio é só com Deus. Eu quero é poder, mas na hora, irmão, tem outras coisas que a gente precisa tratar também. O poder de Deus é maravilhoso e a gente precisa buscar ele todos os dias. Mas eu não vejo Jesus se trancando dentro do quarto dizendo: é poder, e os discípulos é poder. Os discípulos ficaram no cenáculo até o dia de Pentecostes. Depois nem sei se aquele cenáculo existiu mais, porque eles saíram por todos os lugares e era gente se convertendo. E aí, quando eles começaram a se reunir muito, começaram a se ajuntar muito, veio a perseguição, espalhou todo mundo. E onde eles foram passando, eles foram falando do reino de Deus. E a mensagem de Jesus Cristo alterou a estrutura. Quando eles passaram pregando em Antioquia, que foi o lugar onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, escute só, mandaram para lá Barnabé. Quando Barnabé chega, que ele percebe que tinha muita gente influente se convertendo, ele falou: eu não tenho bagagem para esse povo todo, eu já sei quem eu vou chamar. Aí vai buscar a Saulo, que estava lá em Tarso, tinha voltado para lá, porque a igreja não tinha recebido ele muito bem. Falou: esse camarada antigamente estava perseguindo a gente,
matando a gente, agora está dizendo que é crente, ele está querendo pegar a gente. E aí não receberam muito bem. Ele foi para lá, ficou aguardando a oportunidade. Barnabé vai buscá-lo. E a Bíblia diz que durante 2 anos eles ensinaram a igreja da cidade de Antioquia. Tinha quase 500.000 pessoas morando naquela cidade. E eles impactaram a cidade durante 2 anos, ensinando de porta em porta e de casa em casa. Esse é o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que a minha denominação, do que a minha igreja, do que a minha forma de pensar, do que, aliás, eu não gosto muito, o meu Deus, o meu Jesus, o meu isso, que meu, irmão, é nosso. É nosso. A minha Bíblia diz que minha Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Como se eu fosse aquela exclusividade. A minha Bíblia que está dizendo, a sua também não diz? É claro que ela diz, não é não, Márcia Dália? Diz. Então, o primeiro perigo é da igreja se confundir com o reino, achar que ela é a única preocupação de Deus. Não é. Segunda coisa, qual é o segundo perigo? Da igreja se identificar com o mundo. Aí é mais perigoso ainda. Porque se de um lado a igreja corre o perigo de achar que ela é tudo que Deus tem, do outro lado também tem o perigo da igreja se identificar com o mundo. E ficar tão parecido com o mundo que não há mais diferença. Daí surge uma igreja secularizada, mundana. Surge uma igreja disputando poder com os outros. Surge uma igreja disputando espaço com os outros. Não é? Daí para frente surge essa igreja que houve essa fusão entre ela e o mundo. Não é possível mais você ver uma distinção, se tornou uma comunidade sociopolítica. Esse é um perigo enorme, grande, da igreja se achar aí confundida com o mundo. E quando a igreja perde a noção de que ela vive neste cosmo para cuidar dele, amando as pessoas e lutando contra esse sistema maligno e perverso, quando a igreja perde esse poder, esse carisma, esta visão, ela se corrompe. E a igreja jamais pode perder isso. A igreja jamais pode se misturar com o sistema. E aqui não está falando de o jeito que você gosta de pentear o seu cabelo, nem o jeito que você gosta de vestir a sua roupa. Ela está falando de sistema perverso, de sistema que rege o pensamento das pessoas. Perde-se os valores éticos, perde o espírito de santidade. A palavra santidade significa separação. Mas não é separação assim, entende? De botar ali e ficar ali isolado, não. É de ser diferente, mesmo no meio do lamaçal, mas não se lameia. Entende? Mesmo no meio do pecado, mas não peca. Então a igreja ela não pode perder essa noção. Ela, se de um lado ela não deve achar que ela é tudo que Deus tem, por outro lado ela não deve se misturar com o sistema que corrompe, o sistema mundano, que corrompe os valores, que corrompe a sociedade, que corrompe a santidade da igreja, que corrompe as famílias. Às vezes a gente percebe a igreja fazendo, às vezes arrumadinhos, às vezes para se apropriar de verba pública. Não, vamos criar uma ONG, não é? Porque através dessa ONG eu tenho como pegar uma verba, entendeu? E aí a gente faz essa ONG, eu pego a verba e depois a ONG, a gente distribui umas cestas básicas aí, eu chamo o João para ser meu secretário, e o Sidney vai ser o tesoureiro. E aí a gente coloca lá, eles assinam, faz lá a ata, a gente diz que distribuiu cesta básica, que ajudou criança, e a gente fica recebendo verba do governo. Isso é mundanismo, irmãos. Igreja não pode se dobrar a isso. Não foi para isso que Deus edificou a sua igreja. Não foi para isso que ele morreu numa cruz. Para a igreja ficar assumindo o sistema mundano, fazendo arrumadinhos para tentar pegar qualquer tipo de coisa. A igreja não é isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é santa, ela é imaculada, ela vive em meio aos rumores do pecado, mas ela não se corrompe. A igreja, ela foi chamada para ser a comunidade diferente.
Não só no modo de se vestir, nem no modo de falar, mas diferente na ética, na beleza, diferente no sentido de ser transparente, diferente no sentido de viver a contracultura. A igreja foi chamada, e os membros da igreja são chamados para optarem para pagar a multa e não subornar o guarda. A igreja é chamada para isso, para ir na contracultura do sistema. E ela foi chamada para viver de forma justa no meio da injustiça, vivendo a verdade em meio à mentira. Igreja não pode se parecer com o mundo. Você não pode se parecer com seu amigo só porque ele é um cara descolado ou uma menina descolada. Não, se ele é mundano, se existem pensamentos mundanos ou coisas mundanas rondando a sua vida, não serve para ser aquela pessoa que vai guiar os teus passos. Os meus amigos, eu posso ter amigos em meio a todos os lugares, de todas as espécies, mas não posso misturar o meu chamado, a minha posição, aquilo que Deus me confiou, e não posso entrar no grupo dessas pessoas. Não posso ser um alienado e deixar eles para lá e ficar aqui sem participar. Eu tenho que participar, mas de forma justa, de forma em que eu ame a verdade, em que eu viva na contracultura. Quantas vezes, no grupo de colegas, às vezes, eles estão vendo lá alguma coisa, ou estão falando alguma coisa, né? Porque os assuntos no meio desse grupo, às vezes, de trabalhadores, assim, e tal, em empresas, indústrias, eu peguei não sei quem, eu fiz não sei quem e tal. Chega o crente, para o assunto, não é? Para o assunto. Falou, o irmão chegou, vamos falar na frente dele. Porque ele sabe que você não concorda com isso, que você condena essas coisas. Ele sabe que você tem uma posição, que você não é um mundano, que você é alguém que Deus chamou para ser parte do reino dele, para ser edificado sobre a rocha que é Cristo, para que faça a diferença e sinalize esse reino de Deus na face da terra. Você tem essa chamada. Existe um outro perigo também. O primeiro perigo que eu disse é da igreja se confundir com o reino e achar que ela é tudo que o reino tem, que Deus tem, né? Em segundo lugar, da igreja ser o oposto, de achar que ela pode se parecer com o mundo, né? Tanto com o mundo, de forma que ela vai fazendo aquilo que o mundo faz. Mundo que eu estou falando, sistema. E o terceiro perigo é da igreja se identificar só consigo mesma, que é aquela coisa que a gente fala de se ensimesmar, é só pensar em si mesmo. Então, trata-se da igreja que vive só para si, que não se articula com o reino, não se articula com o mundo, não se articula com ninguém, ela só vive para si. Até a linguagem é totalmente exclusiva da igreja, não é? E aí, varão, como é que você está? Estou na brecha. Imagine você chegando num grupo de executivos. E aí, varão? Como é que pode ser, senhor? Paz, varão. E aí, estou na brecha. O cara vai olhar para aquilo e vai dizer, meu Deus do céu. Não é isso. Até a linguagem é exclusiva. Entende? Existem coisas que a gente fala entre a gente que, se a gente falar no meio dos outros, eles não vão entender nada. Nada. Imagine a gente estar aqui numa vigília. Aqui na vigília e Deus está operando e tal. E manda fogo, Senhor, manda fogo. Passa um cara lá fora e vai achar o quê? Não é? Aí o outro diz, Senhor, me quebra, Jesus, me quebra. O que vai achar? Vai chamar a polícia, estão brigando lá dentro. Por quê? A gente usa essa linguagem, a gente fica assim em si mesmando, a gente usa a linguagem exclusiva da gente. Isso é muito ruim para a gente evangelizar, sabia? Imagine você querendo fazer parte de um grupo, só que o grupo tem linguagem própria, tem sabe, só eles se entendem. Como é que você vai fazer parte? Como é que se penetra num grupo assim? Muito difícil. A igreja precisa abrir mão desse negócio de si em si mesma, pensar só em si. A linguagem não é só exclusiva. Às vezes a gente se acostuma tanto com estas linguagens, com estes códigos, e a gente nem se dá conta que isso, para os estranhos, para as pessoas de fora, isso é muito estranho. É muito estranho as pessoas às vezes entenderem
determinadas linguagens da gente. Nós precisamos ser honestos para admitir isso, irmãos. Nós somos muito exclusivos, não somos? É difícil, irmãos, uma pessoa furar o bloqueio que às vezes a gente faz, porque a gente fica, venha para a igreja, venha aceitar Jesus, venha congregar conosco. Tem umas meninas crentes lá no Caixa, e eu falo, aí, você nunca foi visitar a gente aqui na Avenida Zélia? Ela falou, eu acho, a gente tem vergonha de entrar lá. Eu falei, mas como assim vergonha? Não sei, é uma igreja nova, uma igreja grande. Eu falei, é tudo gente igual a você, minha filha. Mas às vezes a imagem que a gente passa é de um povo exclusivo, é de um povo diferente. É isso que eu estou falando para os irmãos, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa ser mais aberto para as pessoas. A pessoa entrar aqui, ela precisa pelo menos receber um olhar da gente. Sabe? Pelo menos dizer, oi, tudo bem? Você está procurando alguém? Você veio para congregar? Aqui é a Assembleia de Deus, senta aqui, eu vou sentar com você, vamos cultuar juntos? Precisa de alguma coisa? A gente precisa quebrar esse bloqueio, senão a gente vai ficar, essa igreja em si mesmada. Isso não é reino de Deus. Você viu Jesus de alguma vez assim em si mesmado? Hoje no culto matutino eu vi de um leproso, eu li de um leproso, né, Mateus capítulo 8, ele chega para Jesus e Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Quem já se viu um leproso se aproximar de um rabino naquela época? Você já viu? Você já viu uma prostituta se aproximar de algum escriba naquela época? Ou de algum fariseu? Você já viu alguma sabe, as mulheres não podiam nem dirigir palavra. Sabe aquela frase que Marta fala para Jesus, Jesus, você não está vendo que eu estou aqui servindo o lanche sozinho, enquanto que a Maria está aí nos teus pés? Isso jamais era aceito, jamais era permitido que a mulher questionasse ou o marido, ou qualquer um mestre, ou um rabino daquela forma. E Jesus, no entanto, abre o braço, não é? Abraça, ele diz, minha filha, você está atarefada com muitas coisas, a sua irmã escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela, isso não lhe será tirada. Então Jesus passa por cima destas burocracias, porque o reino de Deus é chegado para todas as pessoas. A igreja precisa ser isso, esse reino aberto, de braços abertos, não para o mundo, porque às vezes a gente tem muita facilidade de aceitar o sistema mundano. Quando é para fazer um arrumadinho, a gente até finge que nem é crente. Faz uma oração, santifica o que não pode ser santificado. Aliás, teve uns tempo atrás aí, bem na época do início da Lava Jato, uns camaradas fizeram lá uma divisão de propina e tinha uns irmãos no meio. Eles deram as mãos e agradeceram a Deus pela propina. Imagina aí. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos está dando, enchendo os bolsos e as cuecas de dinheiro. Nós te louvamos. Ei, irmãos, aí não dá. Às vezes, para encher o bolso, a gente fecha os olhos. Depois eu dou o dízimo, Deus unge esse negócio aqui, vai dar certo lá na frente. Entende? Mas às vezes, para estender a mão, para olhar para o diferente, para olhar para o cabeludo, para o tatuado, a gente tem um preconceito terrível, que Deus quebre isso do nosso coração. A igreja não pode entrar nesse caminho de se ensimesmar, de achar que ela é a única bolacha, a última bolacha do pacote, que Deus só tem ela para falar. Não, Deus fala com quem Ele quer, meu irmão. Deus usa quem Ele quer, Deus traz de onde Ele quiser. Aliás, Jesus aceitou e ele decidiu ser adorado por quem jamais você pudesse imaginar. Centurião, prostituta, leproso, e ainda pega no leproso ainda. Senhor, se o Senhor quiser, o cara vem, se prostra, adora e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Aí a palavra de Deus, ele toca nele e diz, eu quero. Mas primeiro ele toca. Pega nele, pega na lepra, pega na ferida e diz, eu quero. A igreja é esse agente do reino, essa parte do reino que está aqui para pegar na ferida das pessoas, para entrar nas casas das pessoas e dizer que Ele é poderoso para mudar estruturas e mudar vidas. A gente precisa ser honesto para admitir isso. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente entende o que é a igreja, e a gente entende que a igreja é os tópicos antes que eu falei aqui, que já repeti, não vou repetir de novo, vai ficar cansativo, mas quando a gente entende que a igreja é fundada por Deus, composta por seres humanos,
que o lugar onde ela está são as portas do inferno, e que a trilha que ela anda é a trilha de Jesus, entende? Tudo isso que eu falei, quando a gente entende que a igreja é isso que Deus fundou, que Jesus criou, nós poderemos causar um grande impacto positivo no reino de Deus na face da terra. Um grande impacto positivo. Positivo. Então a igreja, ela não é o reino, mas as bases do reino e da igreja são a mesma coisa. A igreja é edificada em cima de quem? De Cristo Jesus, a rocha. O reino é edificado em Jesus Cristo. As bases são a mesma, causam o mesmo impacto. Efésios capítulo 1, ele diz que a igreja é como um corpo e Cristo é a cabeça. Nós somos a continuidade de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. A continuidade de Cristo. Entende? O que Cristo começou, nós estamos continuando. Os apóstolos fizeram, de lá para cá veio, chegou até nós. E quando chega a nossa vez, a gente não pode se dobrar ao sistema. A gente não pode achar que é normal a igreja ficar fazendo arrumadinhos e negociatas com sistemas mundanos. Não, nós precisamos de todas as formas lutar contra esse sistema e abraçar os diferentes, porque foi para isso que Deus nos chamou. Então a intenção de Jesus é que haja unidade nesse corpo, entre corpo e cabeça. É preciso ter essa unidade, porque se o meu braço faz isso e volta, é porque daqui sai um comando inconsciente, ele passa pela minha medula, e ele manda o comando, ele vai e volta. É por isso que às vezes a pessoa, quando tem algum acidente na coluna, dependendo se for aqui perto do pescoço, ela fica tetraplégica. Ela não tem mais movimento nos braços nem pernas, porque não existe mais conexão entre cabeça e os membros. Então, mesmo que ele sinta a vontade, mas não existe mais uma interligação. Foi comprometido aquele ligamento. Os filamentos nervosos que saem da coluna e vai até os membros foram comprometidos. A igreja não pode ter essa conexão interrompida. Jamais. E o sistema mundano, ele faz com que essa conexão seja interrompida. Creia nisso. Esse sistema mundano, ele interrompe. A Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus, da cabeça, é os nossos pecados. Então, a igreja, ela precisa ter essa unidade entre cabeça e corpo. É preciso que haja essa unidade. Agora, a igreja precisa ter unidade em si também. E essa unidade, às vezes, ela pode ser de 3 tipos. Primeiro, a unidade metafísica, que é independente de eu conhecer os outros membros. Por exemplo, independente de nós estarmos de acordo em determinados assuntos ou não, a igreja do Senhor Jesus Cristo é aquele povo que se chama pelo seu nome, que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e que recebeu pela fé o presente da salvação e celebra e transmite o amor de Deus. Isso está espalhado por toda a face da terra. Essa igreja está unida, mas eu não conheço essas outras pessoas. Eu não conheço todos os crentes da minha cidade. Eu não conheço todos os crentes que existem em São Paulo, mas nós somos um só. Metafisicamente, nós devemos estar unidos. E esta unidade não é em função de eu aceitar o que você é, nem de você aceitar quem eu sou, mas é em função de que Cristo me aceitou e Cristo aceitou você. E aí nós estamos unidos nisso, entende? E aí eu posso ter coisas diferentes do Sidney, pensamento diferente do Hérbio. Mas se Cristo aceitou ele e me aceitou, então nós somos irmãos, nós estamos em unidade, em Cristo Jesus. E é por isso que eu tenho, às vezes, e se eu tiver alguma dificuldade de aceitar determinada pessoa, aí eu preciso orar e conversar com Deus e me questionar diante de Deus, se de alguma forma eu não estou querendo aceitar a quem Deus aceitou. É muito complicado isso. Isso a gente pode ver em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Era o irmão, mas ele não queria mais aceitar o irmão, porque o irmão tinha dado uma escapulida lá fora. Entende? Ele falou, não, isso aí é o teu filho. Ele falou, rapaz, é teu irmão. Então, irmão, se Jesus aceitou como filho, é nosso irmão. Que você queira ou não, é seu irmão. Não tem jeito, entende? Então, esta unidade metafísica, ela é possível. Eu posso não ter as mesmas opiniões que você, referente a várias coisas
ou várias questões da sociedade, ou até mesmo referente ao Evangelho. Mas nós somos um em Cristo Jesus, porque somos aceitos por Ele e Ele nos chamou de filho. E se chamou de filho, então nós somos um em Cristo Jesus. A segunda coisa, segunda unidade, é a unidade da vivência. E essa unidade da vivência tem a ver com os dons que Deus nos tem dado, para que nós possamos partilhar com pessoas de todas as classes, de todas as denominações, entendeu? Então, nessa troca de dons, há unidade. Por exemplo, eu me alegro quando alguém canta uma bela canção, um louvor, quando alguém toca bonito. Então, nisso nós somos um. Por quê? Porque o talento do irmão João alegra o meu coração. Entende? Quando a Tati canta, quando a irmã Valdete canta, entende? Isso alegra meu coração. Então, é esta unidade da vivência. Existe a unidade das pessoas que eu não conheço, mas são meus irmãos. Mas essas que eu conheço, a vivência, e Deus nos deu o dom, e a gente se completa. Existem coisas que faltam em mim, mas sobra no João. Existem coisas que sobram em mim e faltam em você. E a gente vai se completando. E Deus vai nos dando esses dons para que a gente se complete em unidade em Cristo Jesus. Às vezes, nem temos tanta afinidade com a pessoa do outro lado, às vezes, mas aquele talento, aquele dom daquela pessoa abençoa a gente. E nisso nós somos um em Cristo Jesus. Por exemplo, eu posso não ter tanta afinidade pelos neopentecostais. E até o momento presente, jamais eu congregaria uma igreja neopentecostal, não é? Dessas que incentivam muito a contribuição e essas coisas todas. Mas existem coisas lá que completam a mim. E nisso nós somos um em Cristo Jesus. Amém? E outra coisa, a terceira unidade é a unidade física, a unidade histórica. É a necessidade de que haja um convívio entre as diversas denominações, as diversas classes de pessoas, que esse convívio seja bonito. Eu fiquei maravilhado com aquele pastor da presbiteriana, o que veio pregar aqui no ano passado. Ele veio uma semana antes, acho que um mês antes. Aí a gente agendou para ele vir pregar. Faltava 3 dias para ele estar pregando aqui Qual foi a festividade dos jovens? Adolescentes, não foi? Ele pregou nos jovens também. Aí ele mandou um recado para mim. Pastor, como o senhor sabe, eu estou usando barba. Porque aqui na minha denominação é permitido eu usar barba. Mas se isso vai trazer algum conflito para você, o ministério, o senhor me fale que eu tiro hoje. E eu não quero que haja nenhum tipo de conflito na sua igreja. Isso é ter o reino de Deus no coração. Entende? Porque quanto tempo demora para criar uma barba? Para o meu, eu mesmo, a vida inteira eu não criaria. Porque a minha é cheia de falha, né? Cheia de falha. Então imagine, o cara cultiva uma barba durante um ano todo e diz, eu vou pregar na sua igreja. Se tiver algum problema entre você e a sua denominação, ou os irmãos se escandalizarem, eu tiro. Isso é reino de Deus, irmãos. Isso é unidade histórica, essa necessidade, esse convívio entre as diversas denominações, que esse convívio seja bonito, que esse convívio seja sadio, que as pessoas vejam que embora nós temos gosto diferente, um usa barba, outro não usa, embora nós temos liturgia diferente, um começa com a palavra e termina com louvor, outros começam com louvor e terminam com a palavra, embora nós temos roupas diferentes, uns cantam de calça, outros de saia, mas que sejamos unidos naquilo que é essencial para Cristo Jesus. Que sejamos unidos naquilo que é essencial. Sabe por quê? Porque muitas coisas que separam os cristãos uns dos outros são coisas bobas, não são essenciais. Muitas vezes o que separa a gente uns dos outros é coisa boba. Porque a maioria dos crentes crê na palavra, a maioria dos crentes crê no Espírito Santo, elas creem nos sacramentos, elas creem no batismo. O nosso problema não é que não cremos no batismo, o nosso problema é a forma como batiza. Aí a gente briga. Porque tem um que batiza mergulhando. Já o outro salpica com a água na testa. Aí é por isso a gente briga. Mas a gente acredita no batismo. Está vendo como as nossas questões são bobas? E aí, outro diz assim, não, mas quantas vezes eu vi pastores se levantarem aqui na minha igreja, ninguém vai cantar o hino do Voz da Verdade. Quem lembra disso?
Voz da Verdade é uma seita, eles não acreditam no Espírito Santo. Até que os caras lá fizeram o hino lá, Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Não é? Acabou. Entende? E aí nosso problema não. Todo mundo acredita no Espírito Santo. Mas qual é o nosso problema? Não, é que as Assembleias de Deus dizem que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E os batistas dizem, não é. Aí nós vamos brigar a vida inteira. Que bobeira, irmão. Que bobeira. O que isso tem a ver? O que isso é de relevante para o reino de Deus, irmãos? Para que haja essa divisão, essa separação entre a gente. O reino de Deus é muito maior do que isso, é muito maior do que essas coisas. Entende? Por que eu estou falando disso? Porque a própria palavra de Deus diz, olha, que as línguas cessarão, a ciência cessará, a teologia cessará, a única coisa que vai permanecer é o amor nos nossos corações em Cristo Jesus. Ele diz que até a fé vai passar, porque vai chegar o momento em que eu vou viver sem precisar de fé. Quando nós tivermos um corpo glorificado. Hoje eu preciso de fé. Por que eu preciso de fé? Porque eu falo com um Deus que eu não vejo, e eu oro para um Deus que não pego. Então eu preciso pela fé, me apropriar dessa bondade. Mas vai chegar um dia de que a Bíblia diz que eu verei face a face. E aí eu não precisarei mais de fé, porque Ele estará comigo. Então tudo isso vai passar moda teológica, essa besteirada toda, se é milenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tanta coisa que põe na cabeça da gente, para quê? E eu te pergunto, para quê? Aí se passa horas e horas no banco teológico para distinguir, o Batista pensa assim, e não sei o que, irmão. Jesus Cristo pensa de uma forma diferente, Ele abraça todos nós, Ele nos manda quebrar esses preconceitos e parar com essas coisas tolas. Vai chegar o dia em que eu não precisarei de nenhuma delas, porque estaremos face a face com o Senhor. Reino e igreja. Reino e igreja. Tudo que é da igreja tem que ser genuinamente do reino. E nem tudo que é do reino é do conhecimento da igreja. Durma com esse barulho. Durma com esse barulho. Nem tudo que é do reino você sabe. Tem coisa do reino que Deus não revelou para você. Tudo que é da igreja tem a ver com o reino, mas nem tudo que é do reino, que é amplo, tem a ver com você. Sabe por quê? Porque Deus está agindo nesse exato momento onde você nem imagina. E o reino de Deus é livre. E é por isso que a parábola diz que o reino de Deus é como um homem que planta a semente, depois ele dorme e se esquece. Até que ele se lembra que aquela semente cresceu, germinou e deu fruto. Assim é o reino de Deus. Ele tem liberdade, irmãos, para crescer, mesmo sem você ver, mesmo sem ter a tua mão. O reino é livre, 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 assim como Deus é livre. E é por isso que lá no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o escritor ele diz o seguinte, que Jesus Cristo ele é sacerdote, não é segundo a ordem de Arão, não é segundo a ordem terrena, é segundo a ordem de Melquisedeque, que é um homem que aparece do nada, que não tem nem pedigree, não tem família, não tem princípio de dia nem fim de vida, para mostrar sua independência de abençoar e de aceitar e de apaziguar quem Ele quiser. Então Deus está agindo nesse exato momento lá nos países muçulmanos, onde não tem igreja. A igreja é o braço onde Deus pode alcançar também. Mas quando a igreja não vai, Deus age, irmãos. Sabia que Deus está agindo em corações lá no meio dos países muçulmanos, lá no Iraque, lá no Irã, lá no meio da Síria, lá no meio daquela confusão toda, Deus está agindo lá. Ou o reino de Deus não chega lá? Chega lá também, meu irmão. O reino de Deus chega na tua família, sabe? Chega no coração, viu, minha irmã? Que a senhora orou para aqui para se converter. O reino de Deus chega lá independente de que queiramos ou não. E Ele é poderoso para agir, Ele chega lá, ainda que a igreja não esteja lá, mas o reino de Deus é livre para chegar lá. Sabe onde é que Deus está agindo nesse momento? Ele está agindo onde tem uma criança morrendo de fome e alguém está alimentando, ali está o reino de Deus agindo naquele lugar.
onde tem abrigos sendo construídos para acolher velhinhos e pessoas que estão morrendo de frio nas ruas. Deus está nesse propósito, aí tem reino de Deus. Aonde tem hospitais sendo erguidos, aonde tem hospitais sendo erigidos, onde tem uma enfermeira e um médico com todo respeito, cuidando de pacientes, ali está o reino de Deus. Deus age contra esse regime totalitário. Quando esses regimes totalitários são quebrados, é Deus agindo, irmãos. Quando esses regimes opressores são desfeitos, é o reino de Deus agindo, irmãos. Isso não é o diabo agindo, é Deus agindo, quando ele quebra os corações dos políticos e dessa gente que estão lá por cima, achando que pode fazer tudo, e Deus vai agir, porque independente da igreja, o reino é poderoso para desfazer essas fortalezas. Reino e igreja, tudo que a igreja tem a ver com o reino, tem que ser genuinamente reino, mas nem tudo que é reino, a igreja tem conhecimento. Porque Deus é livre para agir conforme Ele sempre agiu. Sempre agiu. Pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver um Deus livre. Se você pegar a carta aos Romanos, ele vai dizer: eu compadeço-me de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu quiser. Vai brigar com ele agora. Reclama com ele. Ele diz: eu resolvi amar a Jacó e aborrecer a Esaú, porque eu me compadeço de quem eu quero e tenho misericórdia de quem eu quero. Aí, o reino, Deus tem misericórdia de quem a igreja às vezes não quer. E é por isso que Jesus, quando fala para Nicodemos, lá em capítulo 3 de João, versículo 8, ele diz: o vento assopra aonde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito é livre. Ele classifica o Espírito aqui, deixa eu fechar, como um vento. O vento é livre, não é? Alguém pode lançar um decreto? Cadê o Supremo Tribunal Federal, que é o poderoso da época, né, que está fazendo e acontecendo? Eles podem lançar um decreto. Aqui o vento não pode soprar? Será que eles podem mandar esse decreto? O vento não vai soprar aqui. Podem? Alguém pode segurar o vento? Você pode conter o vento? Você pode segurar o vento? Quando ele vem, ele não sopra onde quer. Assim é Deus, irmão. Ele é livre, ele sopra onde quer. Ele sopra na tua casa, sopra na tua vida, sopra na tua família. Ele sopra até no teu inimigo, abençoando ele. Ele sopra em quem você não quer, ele sopra em todos, indistintamente. E aí ele diz que é misterioso ainda. Vem de um lugar e você não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Não é misterioso o vento? Você sabe o caminho do vento? Não dá para saber. Por isso que em Eclesiastes que fala: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Assim você não conhece o reino de Deus, que é amplo e que não se resume apenas à igreja, mas livre para agir em todos os corações e todas as mentes. O vento é livre. O vento assopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. O que é que a gente tem que fazer? Seguir o vento. Não é? Se o vento assoprou para cá, não vamos para o outro lado. Dá errado. Se o vento do Espírito assopra para norte, vá para norte. Se o vento assoprou para sul, vá para o sul. Aliás, Paulo se viu brigando com o vento umas vezes. Ele estava querendo ir para Bitínia, não era? O texto diz, e nós arrumamos as malas, fizemos o projeto para ir para Bitínia, mas o vento não deixou. O Espírito Santo não deixou que eles fossem. Se fosse hoje, os irmãos iam dizer: vamos fazer uma corrente, porque o inimigo está se levantando, não quer que eu vá pregar lá em Bitínia. Mas era Deus, era o Espírito de Deus. E o Espírito não deixou. E aí, quando ele vai dormir de noite, ele sonha. E ele percebe que no seu sonho tinha um homem dizendo: Paulo, vem aqui para Macedônia, rapaz, vem ajudar nós aqui. Aí ele entende pelo Espírito que o sopro estava, era para esse lado, não era para esse. Eu falo: opa, se o vento está para esse lado, esse projeto aqui eu já rasguei, vou para o lado onde o Espírito está soprando. E aí ele foi para o outro lado, foi para Macedônia. E porque ele foi para Macedônia, é que você tem a carta de Efésios hoje para ler. Ai de você se não fosse a carta de Efésios, hein? Porque ele foi para Macedônia que você tem Filipenses, Colossenses para ler hoje. Olha que Deus maravilhoso. Então deixa o vento assoprar na sua vida, meu irmão.
Está preocupado com o quê? O vento é livre, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele assopra. A igreja, ela é parte desse reino poderoso do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe seu lar, a sua casa, a sua vida, e você seja aí abençoado em Cristo Jesus em todas as coisas. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Muita saúde para vocês, para as suas famílias, em nome de Jesus.